Muito bem, estamos começando mais um programa especial Mídia Mineira, que é a nossa série de entrevistas de final de ano que nós estamos fazendo, e hoje nós estamos aqui com a secretária de Desenvolvimento Social, Mirilane Casar Caetano, que assumiu a pasta agora no governo do William, mas a Mirilane já é servidora de carreira da prefeitura, então já atua há muitos anos antes falava assistência social, agora desenvolvimento social, né? Então, Mirilane, eu queria que você já falasse para a gente, fizesse um resumo das ações da sua pasta durante o ano. Foi um ano difícil, a gente sabe que foi um ano que a gente teve muitos problemas, não assim a nível municipal, mas devido a esse problema que o Estado, de confiscar os recursos dos municípios, não só Cataguases, mas todos os municípios mineiros passaram por dificuldade. Eu queria saber como é que foi a sua pasta durante esse ano. Bom, durante esse ano, muito obrigada, tá, Marcos, por esse momento para a gente estar conversando, dialogar um pouco sobre a política de assistência social. Eu falo que foi um ano atípico e muito difícil a nível de políticas públicas, tanto em relação ao Estado, que a gente não recebe repasse do governo de Estado, gerando hoje em torno de uma dívida de R$200 mil, mais ou menos, que é o piso mineiro. Que 200 mil é só com assistência social? Só com a política de assistência social. E acaba, de certa forma, prejudicando a execução dos serviços. O que isso influi, assim, para o povo que não sabe, às vezes? O que isso acaba influenciando na vida das pessoas que necessitam, às vezes, desse recurso? Então, todo ano a gente faz a pactuação do piso mineiro. E a gente pactuou os serviços, que é o benefícios eventuais, né, e a alta complexidade, no caso, é atendimento direto à população. E a gente acaba sendo lesado porque a gente não consegue avançar no intuito dos direitos sociais da população. Então, quem acaba refletindo direto nessa população. Então, a gente conseguiu vencer esse ano através de planejamento estratégico, porque a gente não pôde contar nem um minuto com o governo do Estado de Minas em relação a isso. E tem impactado também nas ações no que a qualidade do serviço atendido à população. E às vezes uma coisa que dava para ser feita antes, de repente agora tem que ser feita com muito mais criatividade, isso, com muito mais dificuldade. A gente fala que nós já somos consideradas a prima pobre da Seguridade Social. Então, assim, nós tivemos que escolher a nível de gestão. Tudo tem necessidade, mas dentro dessas necessidades, quais foram as prioridades? Então, a gente teve que trabalhar exclusivamente com as prioridades. E a gente sabe também que a gente está vivendo um momento muito complicado a nível social, porque nós temos uma PEC que congela os gastos a nível social por 20 anos. E esse só foi o primeiro ano de 20 anos. E a gente viu que muitos cortes sociais estão acontecendo. Seja a nível do governo federal, que é, por exemplo, o programa Bolsa Família. Muitos entendem, às vezes, que a assistência social a nível municipal é responsável em gerenciar o programa Bolsa Família. Na verdade, nós preenchemos, somos um meio caminho para essa pessoa ter esse direito social. Então a gente faz todo o trabalho. Vocês só fazem a ponte, né? Só a ponte com o governo federal. Quem paga mesmo é o governo federal. É o governo federal. Então, assim, a partir do momento que a família faz esse cadastro, que vem aqui no Bolsa Família, nós temos os cadastradores que fazem esse serviço, que o caderno é autodeclarável e tem um entrevistador que lança no sistema. Mas quem vai gerar o benefício não é a nível municipal, é a nível federal. E a gente teve um corte muito grande do Bolsa Família. Em Cataguases nós tivemos em torno de 158 cortes de Bolsa Família. E mas tem família assim também que de repente não precisar? Tem família que ao atualizar o cadastro perde o benefício porque tem o teto que gera mais ou menos assim, eu não vou te dizer o número preciso, mas de 170, 173 ou 8 para a pessoa ter direito ao benefício. Porque tem gente que se não cortar também, às vezes mesmo sem precisar, eles vão deixando, vão recebendo. Eles vão deixando, infelizmente. Ninguém vai vir aqui para pedir para cortar. Né? A gente fala que teve até um caso ano passado que uma senhora procurou a gente falando que tinha conseguido se aposentar e não precisaria mais do benefício. Eu achei essa atitude assim, nobre que demais. Legal quando a gente vê uma pessoa fazer isso, porque na regra geralmente não é assim, né? E nós vivemos esse ano também, desde o início do ano, junto que a gente agradece toda a mídia social por ter caminhado com a gente esse ano, em relação também
ao Bolsa Família, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que a gente conseguiu aí, graças a Deus, nós estamos fechando o ano positivamente e para que não haja realmente o corte. Então, assim, até a gente, junto com a mídia social, levar ao conhecimento da população que realmente teria o benefício cancelado, foi um trabalho, assim, muito importante para nós. Todos que fizeram o cadastramento esse ano que vem não precisa mais. O ano que vem não precisa. Aí é de 2 em 2 anos, tem que fazer esse cadastro. Por que acontecia, Marcos? Antigamente, o BPC ele não era vinculado à Previdência Social e nem à Receita Federal. Hoje, o BPC ele já é quando a pessoa, o cadastro único, a pessoa quando faz o cadastro, que lança no sistema do governo federal, lá já aparece, quando cruza os dados, aparece, se a pessoa, por exemplo, tiver contribuído com a Previdência Social, vai acusar. Se a pessoa teve um benefício, vai acusar. Então, assim, com esse cruzamento. E é muito importante porque o BPC, ele é uma renda de um salário mínimo. Então, garante ao idoso e a pessoa com deficiência. Depende exclusivamente. O pilar da família, às vezes, de um idoso um deficiente é a renda de um salário mínimo. Então, assim, esse ano a gente conseguiu, apesar de toda a dificuldade, nós conseguimos avançar muito dentro dos direitos sociais, que foi a questão, assim, a mudança da própria tipificação da nomenclatura da assistência social, que passou a ser Secretaria de Desenvolvimento Social. E dentro do plano de governo do nosso gestor, nós conseguimos atingir 2 metas importantes, que foi a questão da inclusão produtiva para os beneficiários do programa Bolsa Família, que incluímos em torno aí de 120 pessoas que fizeram cursos profissionalizantes. Temos uma parte que já está inserida, tirando o seu próprio sustento. Isso é uma conquista muito grande para a gente. O que é interessante, porque às vezes a pessoa acha que é vantagem aumentar o Bolsa Família, mas na realidade, se está aumentando o Bolsa Família, é porque aquelas pessoas não estão conseguindo emprego, não estão conseguindo meio de se sustentar por elas mesmas, né? Então, você conseguindo inserir essas pessoas no mercado de trabalho, esse Bolsa Família vai ser usado para aquelas que realmente precisam. E assim, é um trabalho assim, eu parabenizo até toda a equipe do Bolsa Família, da questão do Centro de Referência de Assistência Social, porque antes a gente tinha conhecimento das pessoas que faziam, que tinham Bolsa Família, mas nós não conseguimos atingir essa família no que a gente fala assim, o rompimento dessa situação. E hoje a realidade já está diferente. Então eu acho que foi assim, uma das conquistas mais assim, uma das mais importantes que nós tivemos. E a outra também foi a questão do investimento no RH da assistência, no intuito assim, de capacitação profissional, que eu falo que desde a pessoa que é auxiliar de serviços gerais até a gestão da assistência social tem que ter conhecimento da política de assistência social. Que às vezes, muitas vezes, quando um usuário chega na recepção da secretaria ou de um equipamento da assistência social, tanto o auxiliar como profissional, como técnico, ele tem que ter pertencimento da política de assistência social. E a gente conseguiu fazer capacitações, investir em capacitações, que foi outro grande passo que a gente tem hoje. Eu acho que envolver a equipe nos direitos sociais. Eles entenderem por que eles estão, qual a importância, qual o legado deles dentro da política de assistência social. Que bom. Mirilene, esse ano também foram realizados vários fóruns aqui em Cataguases, várias discussões, teve coisa que a assistência social também participou fora também de Cataguases, a nível de estado. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Nós aqui, os servidores da assistência social, o que a gente preza muito, Marcos Gama? Porque assim, em nível de eventos fora e dentro do município, não ficar preso muito só ao gestor. Então, assim, a gente teve representantes nossos, como assistentes sociais, psicólogos, coordenadores de serviços nossos, que participaram de grandes eventos importantes. Nós tivemos, pelo prefeito amigo da criança, nós tivemos capacitações sobre o orçamento, um olhar para os direitos da criança e adolescente. Nós tivemos capacitações importantes sobre os serviços da proteção social básica, proteção social especial, dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Nós tivemos capacitações dos servidores sobre a questão do olhar profissional, intervenção profissional,
realizamos conferências, que foi um marco muito importante para discutir propostas a nível municipal, a nível município, para a gente levar para o Estado e assim para o federal, discutindo a política da criança e adolescente. Isso é interessante que você coloca a realidade que o município vive, levando para fora para gerar leis, né, políticas públicas. O que acontece? A gente fala que é um momento muito importante da assistência social, das políticas como um todo, o momento das conferências. Qual é o papel que a conferência tem? De mobilizar e conferir se realmente o que foi pactuado nas outras conferências está sendo cumprido, se está funcionando, o que pode melhorar, seria mais ou menos se fez, quais foram os pontos falhos que nós tivemos para melhorar, para construir a política municipal, com propostas também, o que está falho no Estado, o que está falho a nível de política federal, para a gente poder melhorar. Então, assim, nessa conferência votado propostas de intervenção dentro da política, são eleitas pessoas que vão nos representar a nível de Estado e no Estado para federal, e assim para representar nas discussões maiores a nível Estado, que vai envolver o Estado de Minas todo. Às vezes a realidade de Cataguás não é a mesma realidade do Vale de Jequitinhonha. Exatamente. E às vezes é até interessante a gente tocar nesse assunto para a população que está assistindo, porque às vezes o pessoal gosta de reclamar, às vezes no Facebook. Mas quando tem uma conferência, não vai, não participa, não leva ideia, não coloca aquelas ideias que ele às vezes fala lá no Facebook, que às vezes até são ideias descabidas, mas que na conferência ele vai saber se pode, se não pode, o que pode ser feito. Então é interessante a população saber disso para poder participar. Agora em 2019 vão ter novas conferências, Irão, sim. Então assim, já fica esse alerta para o pessoal que está assistindo, para poder, quando tiver, a gente sempre divulga que vai ter, depois quando tem a gente coloca também o que aconteceu, para a população participar. Acho que isso é importante. E assim, é um momento de você conhecer realmente o que pode ou não pode, igual você falou, dentro dos direitos da criança e do adolescente. Igual a gente fala, quando fala em orçamento, a assistência social pode fazer isso? Às vezes pode, não pode. Então a gente tem um orçamento a seguir. E é diferente, assim, por exemplo, a política de educação. Se você pegar o orçamento da criança e adolescente, você vai perceber que tem as etapas todas divididas. Já na assistência, vai ter programas que você vai conseguir visualizar isso, mas vai ter programas que estão embutidos dentro do público, dos usuários do SUS, que a gente vai ter que ter todo um trabalho diferenciado. Então, assim, é muito importante a população. Então, um exemplo até que eu posso dar aqui, até parece que diminuiu muito, eu acho que isso deve até um trabalho do desenvolvimento social de Cataguás, que quando você assumiu, tinha muita reclamação com relação à população de rua, em situação de rua. E eu não tenho visto tanto assim mais, parece que deu uma reduzida aqui na cidade. Mas as pessoas às vezes acham que pode chegar lá e recolher e tirar. Uma visão assim e às vezes não sabe o que está acontecendo. Às vezes a assistência social vai lá, às vezes até à noite, para tentar tirar aquela pessoa da rua e ela não quer sair. Né? E então, assim, realmente assim, teve uma mudança na realidade mesmo. Então, assim, a gente tem todo um planejamento de atendimento à pessoa em situação de rua. Só que é muito difícil. Você acha que todas as pessoas que estão na rua são pessoas em situação de rua, que na verdade não é. Então a gente tem um migrante, que o migrante ele não é do município de Cataguás, ele tá de passagem pelo município, fica 1, 2, 3 dias, depois continua a caminhada dele. Nós temos pessoas em situação de rua que são do município, mas foram para a situação de rua por vários fatores sociais, fragilização familiar, questão mesmo do própria pessoa ser alcoolista. E nós temos as pessoas também usuários de drogas, que não são pessoas em situação de rua, mas que às vezes estão nas suas casas durante o dia e à noite vão para a rua. Então, assim, a pessoa hoje cadastrada que nós temos é em torno de 8. Então, a gente já conseguiu tirar 3 pessoas em situação de rua no município de Cataguás. O tamanho de Cataguás ter 8 só em situação de rua não é um número alto. Acho não é. Em vista às outras cidades de médio porte, igual Cataguás, não é. E assim, as 3 pessoas. Então, se o trabalho da assistência social é acolhida,
é o conhecimento daquela vida, daquela pessoa, é o respeito com aquela pessoa. Então, assim, para a pessoa sair da situação de rua, não é só a questão material, não é só a questão financeira. Tem todo um contexto envolvido que nós, profissionais, nós vamos até onde o usuário permite a gente ir. Então, é um trabalho, às vezes, que dura um mês ou dura 1 ano, 2 anos. E, às vezes, é um trabalho anônimo, que ninguém está vendo. A pessoa, às vezes, vai para o Facebook malhar, mas não sabe o que foi feito. Às vezes tem que ir sábado, domingo, feriado, à noite. Tem que fazer a busca familiar, tem que tentar a reaproximação familiar. Essa pessoa, quando está em situação de rua, a gente insere ela no cadastro único do governo federal. Essa pessoa tem direito ao piso básico, que é um torno de R$ 87,00 por mês. Vocês fazem todas essas informações? Toda. E assim, eu passei por um fato interessante um tempo atrás, que até mesmo eu fui abordar uma pessoa em situação de rua, ele tirou os direitos dele do bolso que ele estava guardado e falou assim: não, dona, todos esses direitos eu conheço. Então, assim, a pessoa em situação de rua hoje mudou também. Então, eles conhecem perfeitamente os direitos deles completos. Qual é o papel da assistência, qual o papel da saúde, qual o papel da cultura. Então, se a gente pegar o guia de orientação da pessoa em situação de rua, ou conhecido popularmente como o Estatuto da Pessoa em Situação de Rua, lá vai ter direitinho qual é o papel da assistência social, da cultura, da educação, do esporte. Então a gente tenta trabalhar entrelaçado às outras políticas. Eu acho que foi isso que deu o resultado tanto que a gente esperava. Então a gente não faz ações pulverizadas. Então o que o nosso gestor prega em relação às intervenções, seja qualquer política de âmbito municipal, que seja feita de forma integral. Isso tem dado um resultado muito importante para a gente de inserção social e reaproximação familiar. Muito bom. Mirilane, hoje então a sua secretaria ela tem programa para criança, para adolescente, para adulto, o idoso, então abrange toda a população, no caso, que tem algum problema, que precisa. Qual é o caminho que a pessoa que está passando por algum problema, qual é o caminho que ela tem que seguir até chegar na assistência? Onde ela vai primeiro? Como é que funciona? Então, a assistência social do município de Cataguases, ela está em gestão básica, ela não é gestão plena. Então tem alguns serviços que nós temos responsabilidades. Então assim, nós temos que ter uma secretaria executiva dos conselhos, no qual a gente tem alguns conselhos, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, Adolescente, Idoso, a pessoa com deficiência, direitos da mulher, segurança alimentar, o Conselho Municipal de Assistência Social e outros conselhos. Eles são responsáveis por monitorar a política com toda a equipe da assistência social. E a assistência social é dividida em 2 blocos, que é a proteção social básica e a proteção social especial de média e alta complexidade. Só para dar um exemplo para a população entender, é o seguinte: é como se fosse a proteção social básica, os PSFs, e a proteção social especial, o hospital, e a alta complexidade, a UTI, só para eles terem essa visão mais ou menos. E dentro da proteção social básica, a gente trabalha com fortalecimento de vínculos e pessoa em situação de carência material. Então, nós temos no município 3 centros de referência de assistência social, no qual fica um ali na abrangência Dona Carrara, Leonardo, Ibifarage, Guanabara, bairro de Fátima, que está localizado naquele território, que é responsável em acompanhar as famílias. São os CRAS. São os CRAS. Tendo o público prioritário, que é o BPC, e os beneficiários de Bolsa Família. Nós temos o CRAS do Justino ali, que ele é responsável todo ali, Vila Reis, Riguete, Justino, Lajinha, Aracati, Vista Alegre, aquela região toda. E temos o CRAS Sereno, que é de distrito, que atende Glória, Sereno, Sereninho, então, assim, Cataguarina. Para tentar entender, se a pessoa sabe que tem ou um idoso numa situação de abandono, ou então uma criança com um problema de família, ele pode se dirigir ao CRAS? Se tiver naquela localidade, a porta de entrada deles é o CRAS. Sim. Nós temos assistência social, que atende os demais bairros do município, no qual a gente tem um plantão social aqui, uma equipe técnica que está sempre à disposição, segunda a sexta, para atender a população. E nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo entra o pró-idoso,
que é um programa de fortalecimento de vínculo comunitário e familiar, que funciona aqui no município. Temos em torno de 200 idosos cadastrados nesse programa. Nós temos o programa de Centro de Convivência da Criança, que tem em torno de 100 crianças, entre crianças e adolescentes cadastradas, que é responsável também em acompanhamento familiar e fortalecimento de vínculo contraturno e escola. Nós temos serviços de convivência que acontecem dentro dos CRAS. Nós temos também os outros programas que a gente atende, que é, por exemplo, o Programa Adolescente Cidadão, que é um programa municipal. Aí temos os programas de transferência de renda e o programa Passe Livre, que atende a população também. Todos esses serviços assim são acompanhados por assistente social. Assistente social e equipe técnica sempre está presente. Sempre tem uma equipe técnica. Sempre tem um profissional de referência. Se a pessoa precisar fazer alguma reclamação, já pode ir direto. Pode ir direto nos equipamentos ou aqui na secretaria, a gente está à disposição. E a alta complexidade, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende situação de violência. O CREAS é um só, né? Um só. É aqui mesmo, ele é municipal. Então, assim, pelo nosso porte do município, nós temos direito a um CRAS. Tem localidade tipo São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, que tem mais de um CRAS, mais de um CREAS. E aqui no centro administrativo mesmo. É no centro administrativo que funciona. Então, assim, atende negligência, maus trato, abandono, de idoso, deficiente, criança, adolescente. Isso pode ser feito por terceiro, uma denúncia dessa? Pode ser feita a denúncia anônima, ela pode ser feita tanto no CREAS como no Disque 100, que pode ser feito, ou pelo telefone 3421-3133, ou na Secretaria Executiva dos Conselhos, através dos Conselhos de Direito, que é 3429-2651, né? Ou também direto nas promotorias de justiça também. Então a gente trabalha com a situação de violação de direito. Nós temos também a Casa de Maria, que atende mulheres com violência doméstica, que tem toda uma equipe formada, especializada para atender, que pode ser feito denúncias anônimas também. Ou seja, Cataguás hoje tem uma rede muito bem estruturada de atendimento. Assim, a gente fica até muito feliz, Marcos, porque que acontece? A gente até recebeu um elogio da Ana Reis, que é diretora regional da CEDES, dizendo que a nível de gestão nós estamos muito à frente de outros municípios. Isso é muito gratificante para a gente. Muito bom. E a gente tem também as medidas socioeducativas, que é liberdade assistida, comunitária e prestação de serviço comunitário ao adolescente. Nós temos o albergue, aí já entra a alta complexidade. Nós temos 2 abrigos no município, que é a Casa da Criança e a Casa do Adolescente. E nós temos o albergue noturno, que é todo um atendimento personalizado para a sua situação de rua também. O albergue só funciona à noite? O albergue funciona à noite. E durante o dia a pessoa tiver alguma denúncia para fazer ou conhecer alguma pessoa em situação de rua, quiser entrar em contato com a gente, é pelo CREAS. Muitas das vezes também o cara não quer ir para o albergue. Não quer. Às vezes chama e não Quando faz abordagem noturna, muitos preferem ficar em situação de rua. Por quê? Porque lá dentro do albergue tem regras. E às vezes tem pessoas que não estão acostumadas a lidar com regras. Então a gente dá todo o suporte, todo atendimento, mas a pessoa também tem o direito, com dignidade, de ficar em situação de rua, se isso for uma escolha de vida deles. Isso que às vezes a população não entende. Isso às vezes assim, eu falando aqui até choca um pouco, entendeu, Marcos? Mas a pessoa tem o direito de ficar na rua, se aquele for o direito. Chega e a pessoa não quer, eu quero ficar aqui, ela tem esse direito. Então, em Cataguás, o diferencial que eu costumo falar que a população de Cataguás é muito dada no intuito assim, de dar o suporte, a questão assim, da humanidade mesmo. Se a pessoa está em situação de rua, eles ganham uma marmita, ou até mesmo uma vassoura para limpar o ambiente que eles estão. Então, Cataguás, isso acaba incentivando eles ficarem em situação de rua. Ele está se alimentando, né? Ele está ficando no lugar que ele quer, então quer dizer, a gente vê que quando, se a pessoa não tivesse esse suporte ali nas pessoas, não que a pessoa não deva ajudar, mas que às vezes esse suporte acaba atrapalhando. É que a gente fala, não dê esmola, ensine o caminho do CREAS. Porque às vezes a pessoa, além, o que tem por trás dessa esmola, dessa ajuda? Então a gente tem que
que resgatar, porque a pessoa em situação de rua muitas vezes perde até as referências da própria vida dela, ou até a própria data de nascimento, eles não conseguem lembrar mais. Então, às vezes, você dando uma esmola, você acha que está ajudando, às vezes não está. É verdade. Bom, Mirilane, a gente está quase encerrando já. Como é que está a sua perspectiva para 2019 agora? A gente teve esse ano de 2018, que você falou que foi atípico e realmente teve várias dificuldades a nível assim, estadual, né? Mas e 2019, novo governador, como é que é a sua perspectiva para esse novo? Sim, confesso para você, Marcos, que eu estou meio apreensiva. Não vejo assim, de início, que vai com uma varinha de condão, ele vai resolver todos os problemas. Eu acredito que ele vai passar muita dificuldade nesse início aí e automaticamente vai refletir nos municípios, trazendo um pouco para a área social. Então, eu acho que até tomar partido realmente, até mesmo do próprio orçamento do Estado, como que vai ser feito. Então, assim, eu acredito que, por enquanto, eu não consigo ter uma visão nem negativa nem positiva. Eu estou meio apreensiva em relação a isso. O que eu tenho conversado com alguns prefeitos, pelo menos, que eles falam assim, não, se pelo menos ele pagar o que é de direito, a gente já está satisfeito, né? A dívida a gente vê depois. Eu prefiro até rezar pela cartilha do nosso prefeito, que ele fala assim, vamos fazer gestão e economizar. Exatamente. Então a gente já está com previsão, assim, se acontecer alguma coisa, a gente já está com o planejamento pronto para executar. Então, assim, a gente está aguardando para ver o que vai acontecer. Se ele não pagar os 200 mil, mas pelo menos começar janeiro já pagando as parcelas em dia, já vai ser um passo, assim, maravilhoso para a gente. Mas a gente está aguardando aí no campo social. A gente vai passar muita dificuldade no que eu falo na questão de você se autofirmar no direito social mesmo. Porque a gente está vendo uma desconstrução muito grande das políticas sociais, não a nível só Estado, mas a nível Brasil. Então, vai refletir diretamente nos direitos da população, tanto no que é da esfera federal, da esfera estadual, e a gente fala que tem o bolo, e quem tem o menor pedaço são os municípios. Nesse menor pedaço a gente já tem a desconstrução aí. Então, me preocupa muito que, igual eu falei no início com vocês, já é o primeiro ano de uma PEC que congela os gastos sociais por 20 anos. Tem 19 anos pela frente. Tem 19 anos pela frente, a gente pode contar com o pior. Porque só vai haver mesmo uma desconstrução dos direitos sociais se a gente, enquanto atores principais, que aí a gente até chama a população para poder tomar posse da política de assistência social e nas conferências estarem junto com a gente, porque a história começa a ser escrita nos municípios e refletida lá no federal. É muito importante a participação da população, porque às vezes a população acostuma esperar que o governo faça as coisas. Está sempre esperando. E a história da assistência social, desde que ela nasceu, sempre foi dar coisas. E a política de assistência social não é dar coisas, mas ser mediadora dos direitos sociais. Mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Se a população entender isso, eu acho que a gente já deu um passo enorme dentro da política de assistência social. Que bom. Bom, Mirilane, a câmera então está aberta para você fazer suas últimas considerações e, se quiser também desejar um feliz ano novo para os nossos internautas. Aí pode ficar. Primeiro, te agradecer, Marcos, por estar junto com a gente nessa militância dos direitos sociais, como toda a mídia social, e agradecer à população, os usuários do Sistema Único de Assistência Social, por ter caminhado junto com a gente, ter compreendido toda a dificuldade que a política de assistência social passou esse ano, e dizer o seguinte: quando tiverem qualquer dúvida em relação, nós estamos abertos para poder discutir, para poder avançar junto, nem que se for possível, a gente tiver que subir 3 degraus da escada e descer 2, mas que desçamos juntos, e desejar um feliz ano novo para todo mundo, cheio de paz, cheio de luz,
e dizer que esperamos estar juntos em 2019 com muitas conquistas dentro da política de assistência social. Já está de branco começando o ano que vem. Ah, é verdade. Bom, Marilane, eu também desejo para você um excelente ano novo. A gente sabe que vocês aqui são os anjos anônimos aqui de Cataguases, que as pessoas às vezes nem dão conta do que está sendo feito, mas a gente sabe que vocês estão trabalhando e estão fazendo o melhor para a gente. Então desejo o melhor para vocês também. Muito obrigada.